Olá, turma! Muito bom dia! Quem tá falando aqui é a professora Dani. A nossa disciplina de hoje é Geografia e eu gostaria de saber se vocês estão preparados para fazer essa viagem geográfica comigo. Vamos nessa! E o nosso conteúdo para estudo da nossa aula de hoje é sobre os mapas e a ideologia. Mas antes de qualquer coisa, vamos então entender qual o objetivo principal dessa aula? Pessoal, nós vamos analisar algumas projeções cartográficas e suas respectivas distorções. Além do mais, constatar que as projeções cartográficas representam a superfície terrestre de acordo com o interesse de quem as produz. E para darmos início à nossa aula de hoje, vamos então falar um pouquinho sobre essa questão dos mapas em relação a essa ideologia. Pessoal, as projeções cartográficas, elas podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade em relação a ideias e opiniões, em detrimento de outras coisas também. Quando isso acontece, ocorre e podemos dizer que este mapa está representando uma ideologia de quê? De aspectos gerados a partir de um grupo de pessoas ou de uma sociedade que a partir de suas ideias e suas opiniões expõe através de um mapa ideológico. E ainda relembrando o nosso assunto, sobre as projeções cartográficas da aula passada, nós entendemos o quê? Que as projeções cartográficas, elas são representações de uma superfície terrestre esférica em uma superfície plana. Ou seja, a gente pega o nosso globo terrestre, e a partir dessas representações e desses tipos de representações, na verdade, que a gente entendeu que tem vários deles, inclusive trouxemos aqui alguns tipos, que é o caso da projeção cilíndrica, da projeção cônica e também da projeção plana ou azimutal, que vimos os conceitos de cada uma na aula passada. Através desses tipos de representações, nós podemos fazer uma projeção desse nosso globo terrestre, que é esférico, em uma versão da superfície plana. E para darmos início à nossa aula de hoje, trouxemos outros tipos de projeções, sendo que uma delas é essa projeção de Mercator. Ela foi elaborada pelo Gerardo Mercator também, em 1518 a 1594, tá? E essa projeção conhecida como Mercator ou Mercator, depende do ponto de vista que você queira interpretar essa palavra, é uma projeção que a gente pode considerar cilíndrica, na qual os ângulos dos paralelos e meridianos em torno de quaisquer pontos são mantidos idênticos, mas as áreas retratadas são deformadas. É muito utilizada agora na nossa atualidade essa projeção, tá? Na verdade, é uma das mais utilizadas, ok? Porque ela representa o continente europeu com um tamanho proporcionalmente maior do que o real e em posição central em relação aos demais países do mundo. E um outro tipo de projeção que a gente pode citar aqui, e que é importante, na verdade, citar aqui, é a projeção de Peters, ou também elaborada por esse Arnold Peters em 1916 a 2002. E sobre essa projeção cartográfica é um outro exemplo de projeção cilíndrica, na qual os ângulos são alterados enquanto as áreas retratadas são preservadas. Tem uma diferença de uma para outra, a gente já conseguiu identificar, tá bom? E vocês também podem visualizar esses mapas dessas duas projeções no livro de vocês, mas eu vou estar trazendo aqui também nesse slide para vocês verificarem junto comigo aqui nessa videoaula. E olha só, pessoal, ela foi criada por Arnold Peters em 1916 a 2002, no início da década de 1970, e essa projeção representa as áreas dos continentes e países com maior precisão diante das proporções reais, e o continente europeu é representado em tamanho proporcionalmente menor do que a projeção de Mercator, certo? Existe essa diferença. Quando ela foi publicada em 1973, esse mapa mundi teve várias repercussões, embora não rompesse completamente com uma visão eurocêntrica, já que a Europa aparece no centro e em maior destaque. Também evidenciava países com territórios ao redor da linha do Equador, que é o caso do Brasil, e os países da África e Ásia, que foram colonizados pelas potências europeias. E só para efeito de informação e complementar nossa aula, trouxemos também um tipo de projeção que é utilizada até os dias atuais,
que é o caso aí da projeção elaborada também por Gerardo Mercator. Essa projeção, ela é utilizada, tá, até os dias de hoje como um eficiente instrumento aí na navegação marítima. Ou seja, o cartógrafo belga aí, Gerardo Mercator, viveu aí no século XVI, na época das grandes navegações, quando as nações europeias patrocinavam longas viagens marítimas visando aí a exploração de novas terras e a criação de rotas comerciais. Nesse contexto, Mercator elaborou aí um planisfério que pudesse ser utilizado como um eficiente instrumento de navegação marítima, certo? Por apresentar aí um sistema de coordenadas mais preciso, os mapas produzidos com a projeção de Mercator facilitaram a navegação e contribuíram para o projeto de colonização europeu. O método utilizado aí nessa elaboração da projeção privilegiou a forma dos continentes e dos países, mas não conservou com fidelidade a proporção das suas áreas. No entanto, esta é uma projeção muito utilizada até a atualidade. Vocês vão poder estar vendo aí, né, a imagem que eu vou estar colocando aqui para vocês visualizarem. E aí também, caso vocês queiram ter mais curiosidade para ver mais detalhes sobre essa imagem, vocês vão verificar na página do livro de vocês, 373, tá, pessoal? Hoje, a nossa aula teve o único objetivo de apresentar para vocês esses dois tipos a mais de projeções que nós não vimos na aula passada, que foram as projeções de Mercator e também de Peters. E temos que entender o seguinte, que a diferença entre uma e outra é justamente a questão das proporções, ou seja, das proporções de tamanhos e também das distorções das áreas. É isso que nós temos que verificar em relação a uma e em relação à outra, lembrando que o detalhe fundamental é que a projeção mais utilizada nos dias atuais é a projeção de Mercator. Chegando ao finalzinho de mais uma aula, pessoal, trouxe, claro, para vocês uma atividade prática para a gente aí, ó, ficar bem expert em geografia, fazendo a leitura do livro das páginas 372 até a página 373. Não esqueçam de ficar fazendo as leituras, é importantíssimo, assim como também fazer a atividade que eu vou fazer para vocês lá no Google Forms, e vocês aí vão ter acesso a esse link no aplicativo do Educaribox da Organização Educacional Cristo, certinho? No mais, meus queridos alunos, até a próxima aula. Quero agradecer por ficarem comigo até o finalzinho desse vídeo. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só me procurar lá no íconezinho de atendimento da plataforma Educaribox da nossa escola, certo? Que eu vou estar lá pronta para atender vocês no horário da nossa aula online. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!